da classe dos primários da Igreja do Jaguaré. Como estão vocês? Tudo bem? Vamos começar a nossa escola sabatina de hoje. Vocês estão prontos? A tia já está aqui prontinha. Ai, a tia vai começar, sabe como hoje? Com o verso áureo, o verso para memorizar. Ele diz assim, a tia já sabe, mas a tia prefere ler porque pode se engasgar com qualquer coisa. O Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Atos 13:2. Vamos repetir? O Espírito Santo disse: O Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, separe para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. a fim de fazer o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Atos 13:2. Atos 13:2. E a mensagem da semana, crianças, diz assim: Deus nos envia como mensageiros de sua graça. Olha que coisa bacana. Vamos repetir, tio Fábio? Deus nos envia como mensageiros de sua graça. Muito bem. Hoje a tia vai contar a história, continuar a história de Saulo e Barnabé. Vocês se lembram na semana passada que Saulo e Barnabé ficaram amigos? Eles passaram um ano, em Antioquia. E lá em Antioquia, eles ensinaram muitas pessoas sobre Jesus. E a igreja de Antioquia foi crescendo e enchendo de gente, crescendo. A igreja já estava bem grande, muita gente resolveu se tornar cristão. Ai, que legal, né, crianças? Aí, sabe, Saulo, que agora recebeu o nome de Paulo, depois que ele se converteu, e Barnabé, tinha um amigo. Esse amigo se chamava João Marcos. João Marcos era jovem, sabe? E João Marcos gostava de aprender sobre como ensinar as pessoas sobre Jesus. Aí, João Marcos começou a acompanhar, sabe? Saulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. E aí, sabe, crianças, depois de passar um ano lá em Antioquia, um dia a igreja de Antioquia estava orando e jejuando e pedindo, sabe, para que Deus orientasse eles o que eles deviam fazer. E aí, crianças, o Espírito Santo... Opa! Houve uma briga aqui dos cachorros da tia. Vamos lá, vamos continuar. A igreja, o pessoal lá de Antioquia, os crentes de Antioquia estavam orando e jejuando uma certa noite. Aí o Espírito Santo falou para eles isso que o verso áureo fala para a gente, que era para separar Paulo, que era chamado antigamente de Saulo, e Barnabé, para um trabalho especial que o Espírito Santo tinha para eles, uma missão especial. Aí, o que aconteceu? A igreja começou de novo a jejuar e orar, e aí eles fizeram uma reunião especial de oração. E nessa reunião, eles começaram a orar, conforme o Espírito Santo pediu, para que Deus ungisse o Paulo e o Barnabé com o Espírito Santo, para que eles pudessem cumprir essa missão que eles iam fazer. Só que também, ao mesmo tempo, a igreja ficou triste, Todo mundo ficou triste, porque eles estavam ali há um ano com eles e agora tinham que ir embora, Poxa, que chato isso, eles iam perder, a companhia do Paulo e do Barnabé, mas eles pensaram assim: não, mas aí nós gostaríamos também que outras pessoas conhecessem sobre Jesus. E aí o Espírito Santo chamou eles para eles irem para outros lugares, falar para outras pessoas que não conheciam Jesus sobre a graça de Deus, que é uma coisa grátis, como diz o nome, e é para todo mundo, não custa nada.
e é um grande presente. Então, né, Saulo e Barnabé foram primeiro para o porto de Sulamina e lá eles tomaram um navio. E o navio ia para Chipre, uma ilha. E quando chegou lá em Chipre, sabe o que eles fizeram, crianças? Eles atravessaram a ilha de ponta a ponta e eles iam em todas as sinagogas que eram onde os judeus se reuniam para orar, né? E aí lá na sinagoga eles pregavam sobre Jesus, sobre a graça de Deus, sobre o maravilhoso presente da salvação. E aí, sabe, crianças, muitas pessoas se interessaram. Logo, rapidamente, como Chipre não era uma ilha grande, era uma ilha pequena, logo rapidamente se espalhou a notícia que haviam pessoas diferentes lá na ilha, que estavam pregando uma mensagem. Aí, crianças, sabe quem ficou interessado e curioso em ouvir o que essas pessoas estavam falando, o que Paulo e Barnabé estavam falando? O procônsul romano, que era o representante do governo lá em Chipre. Olha ele aqui, ó, crianças. Esse aqui, ó, ele era um homem muito importante e ele ficou curioso de saber o que era essa mensagem, de ouvir sobre a palavra de Deus. Aí, sabe, Saulo e Barnabé foram lá para contar para ele. Só que tinha, sabe, lá um judeu que chamava-se Elimas. E ele era um falso profeta e era mágico. E Deus não gosta de magia. Deus não gosta dessas coisas. E ele se desviou de Deus e ele fazia essas coisas. E ele era amigo do procônsul, do governador. Ele era um dos assistentes, tinha um cargo importante. Ele era assistente do governador, tinha influência no representante do governo lá, no procônsul. Aí, crianças, ele não gostou nadinha de ver que o Saulo e o Barnabé foram lá falar de Deus para ele, para o procônsul, porque ele falou assim, eu vou perder a minha influência com o procônsul e aí o procônsul não vai me ouvir, vai querer só ouvir eles e eu vou perder o meu cargo. Aí ele começou a tentar impedir a palavra de Deus. Ele começou a falar mal do Paulo e do Barnabé para o procônsul e falar que eles estavam falando mentira, que não era nada disso. Aí o procônsul estava confuso, sabe, crianças? Mas o Espírito Santo de Deus revelou para Paulo o que estava acontecendo. E Paulo falou pro mágico Elimas, quer ver aqui a figura, crianças? Olha aqui, vem aqui, tio Paulo, tio Fábio. Esse daqui era o Elimas, que era o mágico. E esse é o procônsul, que era o homem importante lá, o representante do governo. E aqui estava Paulo e Barnabé. Aí então, crianças, o Paulo falou para ele assim, você está cheio de engano, de mentira e de injustiça. Quando que você vai parar de impedir os caminhos de Deus? Quando que você vai parar de fazer isso? Aí, crianças, ele falou assim para ele, olha, você vai ficar cego, Elimas, por um tempo, para você ver que você está errado, que você não pode fazer isso com as coisas de Deus. E aí, crianças, Elimas ficou cego. Começou a ver uma névoa no olho dele, daqui a pouco ficou tudo escuro. E ele não enxergava nada. E ele ficou assim, ó, crianças, ó, procurando uma mão para se apoiar, a mão de alguém para não cair. Ficou assim, crianças, como tá aqui nessa figura. Ah, crianças, e sabe quem estava lá também, que a tia esqueceu de contar? O João Marcos. O João Marcos estava aprendendo com Paulo e com Barnabé. E ele aprendeu muitas coisas com eles. Ele estava sendo treinado para falar da palavra de Deus. Ele estava ali
pegando a experiência com Paulo e com Barnabé. E ele aprendeu muitas coisas, sabe? Depois que ele terminou essa viagem, né, com Paulo e Barnabé, depois de algum tempo, ele estava apto para falar do amor de Deus para as outras pessoas, porque ele aprendeu, ele acompanhou os mais velhos, né? E aprendeu tudo como ensinar as pessoas sobre Jesus. Então, agora a tia vai sentar aqui um pouquinho no sofá e nós vamos comentar algumas coisas sobre a nossa história, tá bom, crianças? Olha quem tá aqui com a tia. Olha, é o Messi está no sofá hoje, o Messi vai nos acompanhar. Oh, que gostoso, ele acordou, ele estava dormindo. Oh, dá um tchauzinho, Messi, dá. Tchau, tchau, tchau. Tchi. Vamos lá, crianças, vamos comentar a nossa história de hoje, tá? Peraí que estamos na página errada. Vamos procurar a página certa das questões e a gente vai fazer umas perguntinhas. Crianças, vocês lembram por que Paulo e Barnabé foram enviados em viagem? Por quê? Você sabe, tio Fábio? Não? Então, o Espírito Santo falou para os crentes de Antioquia que tinham uma missão especial para o Paulo e Barnabé. Então, eles foram enviados nessa missão e eles tiveram que deixar a igreja para poder falar do amor de Deus para outras pessoas, espalhar a mensagem da salvação. Deus tinha um plano para a vida de Paulo e de Barnabé. Eles iam ser grandes missionários para Jesus. E Deus também tem um plano para a sua vida, sabia, criança? Deus tem uns planos maravilhosos para vocês. Se vocês seguirem o que Deus fala para vocês, continuarem estudando a palavra de Deus, fazendo oração, indo à igreja, quando a igreja voltar a funcionar, aí Deus vai poder cumprir os planos maravilhosos que Ele tem, sabe? Porque a graça de Deus é assim, ela nos dá coisas que a gente não merece, sabe? E dá sem a gente sem a gente pagar nada, a gente não precisa pagar, é tudo grátis. Vamos continuar. Vamos ver o que Deus fala, crianças, pra gente em Jeremias 29:11. Vamos procurar aqui e a tia vai ler para vocês, tá? Tá escuro um pouquinho aqui. 29. (19, 12, 11). Olha que bacana. Porque eu sei, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Crianças, Deus tem planos maravilhosos. Ele quer fazer com que a gente prospere, com que a gente seja muito feliz. A gente só ganha em fazer a vontade de Deus e aceitar os presentes de Deus para nós. A graça, ela não custa nada. O que cabe a gente é apenas aceitar a graça de Deus. Então, crianças, vamos continuar aqui com as perguntinhas. Paulo tinha muitas dificuldades para pregar o evangelho quando ele viajou, sabe? Vocês acham que a gente precisa ficar preocupado quando a gente enfrenta dificuldade? Todo mundo enfrenta, né? Dificuldade na vida, no trabalho, em casa, com os amiguinhos. Você acha que a gente precisa ficar preocupado?
Não, crianças, a gente não precisa ficar preocupado, porque Deus prometeu estar conosco sempre. E olha o que Deus fala pra gente com relação aos nossos problemas, às nossas ansiedades. Vejam o que está escrito em 1 Pedro 5,7, a tia vai ler. Olha o que Deus fala pra gente. O que Pedro fala, inspirado pelo Espírito Santo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pedro fala pra gente falar para Jesus, para Deus, tudo que a gente tá incomodando a gente, tudo que tá fazendo a gente sofrer. Porque Deus vai cuidar disso pra gente, Deus vai estar junto com a gente, Deus vai lutar pela gente, Deus vai resolver os problemas pra gente. A gente não precisa ficar preocupado, a gente só lança a nossa ansiedade em oração para Deus, tá, crianças? Deus está sempre conosco, Ele nos resgata do pecado e deseja o melhor para nós. Ele oferece a mesma graça para todo mundo. Nós somos seus mensageiros de graça para as pessoas ao nosso redor. Vamos juntos dizer a mensagem de hoje? Deus nos envia como mensageiros de sua graça. Deus nos envia como mensageiros de sua graça. Isso mesmo. Olha, crianças, agora para vocês entenderem melhor, a tia vai colocar algumas situações do dia a dia de vocês, tá? Do mundo de vocês, tá? Da escola, do lar, das atividades de vocês, para vocês entenderem o que é graça. Graça é um presente que a gente não merece, que a gente não pode comprar, que não tem dinheiro para comprar. Nós somos totalmente merecedores. Qualquer pessoa pode receber a graça de Deus. Mesmo as pessoas que foram longe demais no pecado, ninguém foi tão longe que Deus não possa perdoar se a pessoa não pedir perdão e não se arrepender. Tá bom, crianças? A graça de Deus e o amor de Deus e de Jesus é para todos, sem exceção, para qualquer pessoa. Olha, vamos ver umas situações assim no lar de vocês que podem acontecer e que vocês teriam que ser mensageiros da graça de Deus nessa situação. A irmã de vocês mais velhas está estudando para uma prova. Seu irmãozinho menorzinho de todos continua pedindo para ela ir brincar com ele. Como você pode ser mensageiro da graça em uma situação como essa? O que você pode fazer? Olha, pensa bem, a irmã mais velha tem que estudar para a prova. O irmãozinho pequenininho tá pedindo para ela brincar com ele. Se ela for brincar, vai atrapalhar a prova dela. E você está desocupado. O que você tem que fazer? Qual é o presente de graça que você tem que dar para sua irmã mais velha que tem que estudar? Você se oferece para brincar com o seu irmãozinho. Viu, crianças? Que legal? Então, agora outra situação. Não é a sua vez de lavar a louça. A cozinha está uma bagunça. Sua mãe está ajudando o seu pai. E há pilhas de panelas a serem lavadas. E você odeia lavar panelas. Como você pode ser mensageiro da graça nessa situação? Qual é o presente de graça que você pode dar para sua mãe nesse caso? Sua mãe está ocupada ajudando seu pai, as panelas estão sujas. Você pode ir lá e lavar a louça. Você vai dar um presente para sua mãe. Não é, crianças? Que legal, né? É tão bom a gente poder ajudar. A mãe e o pai de vocês precisam lembrar de vocês para fazerem as tarefas. Como vocês podem transformar isso numa situação de graça? Todo dia o papai tem que falar, a mamãe tem que falar. Vá fazer a sua lição de casa, a sua tarefa de hoje. E você nunca quer fazer. Mas se você quiser dar um presente de graça para o seu pai, para sua mãe, vocês vão fazer as tarefas e quando o papai e a mamãe forem pedir, a tarefa já está pronta, mamãe, papai, olha aqui, já está tudo pronto. Quer corrigir? Quer ver?
Eles vão ficar tão felizes com esse presente. Olha o Messinho dormindo aqui, ó, do lado da tia Eliana. Vamos continuar aqui. Vamos falar algumas situações na escola de vocês, tá? A professora sai da sala. Todos começam a conversar e fazer barulhos. E bagunça. A professora havia pedido que vocês ficassem silenciosamente fazendo um trabalho. Como vocês podem ser mensageiros da graça nessa situação? O que vocês acham, criança? Se vocês falarem, olha, coleguinhas, vamos ficar quietinho, vamos fazer. Ou então vocês começarem a fazer, deixar os outros bagunçar, mas vocês vão fazer o trabalho e pedir para eles ficarem quietinhos. Vocês estão sendo mensageiros de graça para a professora. Estão dando um presente para a professora. O amigo de vocês está tendo dificuldade para compreender a lição de matemática. Você tem facilidade em matemática. Vocês desejam jogar bola na hora do recreio. Querem treinar para fazer parte do time. De que maneira vocês podem ser mensageiros da graça nessa situação? Hein, crianças? Ao invés de jogar bola, ajuda o coleguinha, porque ele não vai ter outro tempo nem outra oportunidade de aprender matemática. Se você sabe, você ajuda. Sabia que depois você vai se sentir mais feliz do que se tivesse jogado bola? Porque você está fazendo uma coisa que é um presente, você está sendo mensageiro da graça de Jesus, porque você está dando um exemplo que Jesus fez aqui na terra. E você está representando Deus, porque Deus é assim, Deus é bondoso. E Deus dá presente para nós o tempo todo. Agora, a última situação. Seus amigos estão sendo maldosos para com uma das crianças. Vocês não gostam daquela criança, mas sentem que seus amigos estão sendo injustos com ela. Como vocês podem ser mensageiros da graça nessa situação? Crianças, mesmo que vocês não gostem da criança, vocês não podem fazer isso, tá? Vocês não podem fazer maldade. E vocês têm que pedir para os coleguinhas não fazer, porque isso não é correto. Mesmo não gostando da criança, você tem que dar o seu presente de graça para ela. Assim como a gente faz pecado e Deus ainda nos ama e nos ajuda quando a gente pede, tá bom? Aí vocês vão estar sendo mensageiros da graça de Deus. Vamos repetir a mensagem da semana? Deus nos envia como mensageiros de sua graça. Deus nos envia como mensageiros da sua graça. Isso. Agora, crianças, a tia vai orar com vocês e vai pedir, sabe, que vocês tenham muito prazer em fazer a bondade, porque a graça de Deus é assim, ela nos agrada e nos ajuda e quer o nosso bem e quer tudo de bom pra gente. Então vocês também têm que espalhar o amor de Deus para pessoas que não conhecem. E quando crianças, a gente dá a ofertinha, tá indo para a África, né, nesse trimestre, a gente ajuda de várias maneiras a espalhar o evangelho, o amor de Jesus, a mensagem de salvação, a graça salvadora de Jesus para as pessoas que não conhecem, tá bom? Peçam por papai, para a mamãe colocar lá no 7Me, o aplicativo, a oferta para o 13º sábado, para poder ajudar as pessoas na África, tá, crianças? Então agora nós vamos orar para que Deus nos faça mensageiros da sua graça. Vamos orar, crianças? Querido Deus, muito obrigada pela escola sabatina de hoje. Abençoa, Senhor, os missionários que estão em outros lugares. Abençoa as pessoas que moram na África. Abençoa as pessoas que estão sofrendo com Covid-19. Abençoa os doentes da tua igreja. E nos torna, Senhor, mensageiros da tua graça, como fizeste com Paulo, Barnabé e João Marcos. Derrama sobre nós o teu Espírito e nos ajude a ser muito felizes em transmitir a mensagem de Jesus, a graça salvadora para todas as pessoas que conhecemos, que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Até o próximo sábado!